Nas Voragens do Pecado, capítulo 6, Eva e a Serpente, parte A. Os sinos de Saint-Germain-l'Auxerrois, depois de fazerem soar às 7 horas da manhã, entraram em variações de toques continuados, advertindo os fiéis de que Monsenhor, o vigário oficiante do dia, iniciava a solenidade da primeira missa. Chovia por entre rajadas e correntes frias que tornavam as ruas tristes e desertas. Com semelhante tempo, a nave da igreja não se superlotara como era habitual. Não obstante a época de truculências religiosas exigirem de crentes, de descrentes e até de ateus pomposas demonstrações de fé e afetações de piedade que estavam todos longe de verdadeiramente sentir. Inquieto, Luís de Narbonne, que passara a noite na igreja com alguns clérigos, entre preces, conversações sobre a atualidade, sonhos de amor e um cortejo de emoções insólitas, muito chocantes, movimentava-se agora de um para outro lado. Incapacitado para permanecer por mais tempo no seu genuflexório, tal o estado de excitação nervosa por que se deixara enredar. Ansiava pela visão do dia anterior e aguardava-a desde as 10 horas da noite da véspera, contando os minutos, os momentos que o separavam do instante feliz em que a veria caminhando pela nave até a capela mor, onde pretendia colocá-la a seu lado. A jovem, porém, tardava. Insofrido, contrariava-se. Viria? Não viria? Por que tardava assim? Esperemos ainda um pouco. Tais os namorados, grandemente interessados nas afeições que despontam. Se não vier, pensava consolativo, Rupert irá ao palácio Remon averiguar da razão da sua falta. E esperava ainda. Desde a véspera, apenas adormecera reclinado nas poltronas das sacristias durante 1 ou 2 horas. Mas não se reconhecia fatigado. O ambiente, por ele considerado sacrossanto da igreja, fazia-lhe bem, revigorando-lhe moralmente os desgastes das energias físicas. Confessara-se às 6 horas da manhã, e como tencionava comungar durante a missa, não fizera ainda a primeira refeição, pois que, além do mais, convidaria a linda Louvenie a acompanhá-lo à mesa na própria sacristia. Irmã de Arthur, ela, a doce visão trajada em veludo azul, ó céus, que felicidade! Seria como que considerá-la já sua noiva, sua esposa, porquanto Arthur, seu antigo companheiro de infância, seu colega de armas nas forças do rei, rejubilaria ao ser inteirado de que uma inesperada aliança matrimonial vincularia suas casas e sua antiga afeição. Faltaria tão somente o consentimento do rei, da rainha-mãe, pois que ele, de Narbonne, não prestara ainda à igreja nenhum decisivo juramento. E sua majestade, o rei, por que impediria? Ele e Arthur não eram servidores leais do trono e da França, merecendo deferências? Verdade era que sua majestade, a rainha Catarina, detestava-o, a ele, Luís. Mas tal incompreensão, porventura, poderia impedi-lo de casar-se com quem bem lhe parecesse, no dia em que entendesse trocar a teologia pelo tálamo. Todavia, a jovem de Louvenie não aparecia. Tê-lo-ia enganado? Jamais alguém o fizera esperar desde que deixara o convento. Amá-lo-ia com efeito? Seria pelas chuvas o impedimento? Iria ele próprio à sua casa visitá-la. Ia mesmo, e não Rupert,
e oferecer-lhe-ia os préstimos. Não era irmã de Arthur? E não chegara apenas na véspera, desconhecendo tudo e todos na grande cidade? Várias vezes chegara à porta de entrada, preocupado, sem serenidade para aguardar Rupert, que postado à frente da igreja esperava, incumbido de avisá-lo à capela mor, tão logo a carruagem de Louvigny assomasse ao longe. Não obstante, Monsenhor oficiante já se preparava para os ofícios. Seus acólitos já se agrupavam, formando o séquito de honra para o cerimonial de entrada solene na capela. Mademoiselle de Louvigny não aparecia. Monsenhor entrara finalmente, o cálice de ouro nas mãos diáfanas, subira os degraus do altar e colocara-os sobre olhinhos alvíssimos, como com o costumeiro ósculo ritualício. Pela primeira vez, o senhor de Narbonne cometeu uma desatenção em momento tão solene. Levantou-se de mansinho do seu genuflexório, afastando-se sem repetidas menções de ajoelhar-se, como conviria a um crente de sua circunspecção. Deixou o recinto respeitável e atravessou a nave com suas longas passadas de soldado, não obstante os trajes de estudante de teologia que desde a noite da véspera envergava. Chegou-se a Rupert, pacientemente à espera, e falou num sussurro algo contrafeito. Sinto-me inquieto. Corre ao palácio, Raymond. Dize a Mademoiselle de Louvigny que não assistirei à Santa Missa sem que... Todavia, nesse momento, impedindo-o de terminar a frase, uma carruagem puxada a 2 cavalos assomou a esquina próxima. Fitou-a emocionado. Encaminhava-se para a igreja. Logo, as armas da família se destacaram do escudo aos seus olhos muito abertos, como deslumbrados por um encantamento depois de horas tão mortificantes de incerteza. Camilo saltou da boleia, estendendo o tapete de fibra impermeáveis. Dama Blandina desceu vagarosa sob a chuva. Rupert correu auxiliar com o para-chuva, apropriado para momentos tais, gentil e prestativo. E Otília, trajada em veludo negro, ornada de rosas brancas ao natural, pálida e linda qual Madonna de uma esfera ideal, desceu tímida e deparou à sua frente, emocionado e tremente, aquele a quem intencionava desgraçar. Luís olhava, absorvia-a no fulgor dos seus grandes olhos, habituados ao domínio, medindo-a minuciosamente, como que lhe examinando, ansioso as feições, o porte, os cabelos, os vestidos, os adornos caprichosos. Cumprimentou a formosa La Chapelle em vênia obrigatória, curvando-se graciosamente, com respeito à distinção, pois não ignorava encontrar-se diante de um príncipe, depois do que fitou com meiguice e angelical timidez, exclamando baixinho e impregnando de dulçor intraduzível o tono de voz em que se expressava. Meu senhor, perdoai, a violência da chuva. Luís, porém, não a deixou terminar. Curvou-se também ele e ali, ainda na porta, tomou-lhe sofregamente das mãos e beijou-as com fervor. Não diga nada, foi o que pôde dizer sussurrante e silenciou. Ofereceu-lhe em seguida a mão, sobre a qual ela apoiou a sua, como que bem classificara Rupert, parecia estruturada em pétalas de rosas, e conduziu-a para a capela mor, fazendo-a ajoelhar-se ao seu lado, sem pronunciar sequer uma palavra.
As cerimônias ultrapassaram o espaço de 1 hora. O rosto oculto entre as mãos, a falsa Otília dir-se-ia contrita diante de Deus, orando com especial despreendimento das coisas mundanas. Pelo menos essa fora a convicção do altivo capitão da fé, que no seu orgulho de mandatário tudo via e compreendia segundo os próprios desejos. De vez em quando voltava-se para ela, observando-a com ansiedade e paixão, mas Otília se mantinha alheia, não erguendo os olhos sequer para o altar. Que precipitosos abismos se rasgariam nos pensamentos da jovem Renana durante aquela hora tão longa, em que parecia que todas as gritas infernais ecoavam em sua alma, em ribombos turbilhonantes, ora incentivando a aventura arrojada, ora apavorando-a à frente da imensidão das trevas em que se precipitava? E ela pensava, alheia ao amor de Deus e do dever, enquanto Monsenhor oficiava e 2 olhos ternos e amorosos a envolviam em cariciosos eflúvios, que seriam como labaredas inextinguíveis que as desgraças e o curso do tempo não lograriam amortecer. E pensando, argumentava consigo própria, validando razões para o prosseguimento da tarefa inglória que a amiga moribunda prometera realizar em hora de funestas depressões morais. Revia em cotejos percussientes a Renânia querida, seu lar aprazível e protetor, como albergue no paraíso, seus pais venerandos e bons, amigos da própria família como de estranhos que a adoravam, como se adorariam querubins nos céus. Recordava com o coração acicatado por indeléveis torturas Carlos Felipe, o irmão adorado, o segundo pai, cujos conselhos e lições extasiaram sua alma durante os longos serões da noite. Carlos, o amigo terno e incondicional, que confessava aos próprios pais amá-la acima de todos os demais afetos, e cujo sentimento espiritual por ela mesma se desdobraria através dos tempos, porque remontava a um pretérito longínquo. Lá estavam, decalcadas fulgentemente em suas mais doces recordações, o oásis em que se balsamizavam das sevícias do presente, as encantadoras tardes dos domingos, quando ela, graciosa, mimosa, ídolo da família inteira, divertia qual artista consumada, cantando as sugestivas canções escritas pelo irmão e adaptadas às melodias do reno ao som da cítara ou da harpa. Ouvia outra vez como, percutindo desoladamente na dor das suas saudades, a voz dos entes bem-amados que nunca mais poderia rever. Os risos dos sobrinhos pequeninos, junto dos quais passava horas inefáveis a brincar em correrias pelos terraços e corredores do castelo. Até que, compreendendo-os fatigados, os levava a adormecer nos berços confortáveis. Mas tudo isso, que fora o seu mundo, essa celestial ventura que fizera a sua alegria, que fora a esperança dos seus sonhos, a sua própria vida, esse lar onde se sentira protegida contra as investidas do mal, que jamais imaginara perder, não mais existia. Desaparecera na voragem da desgraça. Fora apenas um lindo sonho da sua infância, uma divagação sentimental da sua juventude ardorosa, a qual se consumira na decepção amarga de um rude, inesperado destino. Só existia agora pesadelo trevoso que destroçara a paz do seu coração, outrora crente e angelical,
onagro, pisoteando vidas e espalhando sangue, dor e luto. Aquele homem que ali estava ao seu lado e a quem, por sua vez, deveria destruir. E esse homem fora o destruidor do seu lar, da sua felicidade, monstro apocalíptico que se abatera sobre seus entes amados, destroçando-lhes as vidas, vampiro clerical expedindo morte e devastação ao ruflar das negras asas pervertidas. Crente, herético e maldito, que assassinara e vilipendiara o próximo, valendo-se do sacrossanto nome de Deus. Bárbaro e diabólico teólogo, que não detivera o machado ceifador, nem mesmo à frente de velhos e de crianças. O detestado e miserável homicida religioso, que castigo bastante digno do teu crime? Como saberia ela ferir-te um dia, vingando aqueles bem-amados seres tombados por entre borbotões de sangue? Pelo ódio a ti repelia ela, agora a própria crença naquele Deus que Carlos Felipe tanto amava, porque se continuasse a respeitar esse Deus, seria necessário, seria urgente perdoar e esquecer. E ela não poderia, não queria perdoar nem esquecer, porque se assim agisse, sentir-se-ia indigna de si mesma, porque passiva diante da ofensa, diante do insulto, diante da vilania, diante do crime. Aquele homem monstruoso, assassino diabólico, detestado, ali estava bem junto dela. Sentia a ardência do seu olhar carregado de vibrações apaixonadas, pesar por suas sutilezas psíquicas, requeimando-lhe a própria alma, produzindo-lhe odioso mal-estar. Sentia-se evolar-se dele, revoltando seu olfato até as náuseas, um cheiro acre de rosas secas, alfazema e incenso, com que bufão de sacristias gostaria de saturar o grotesco burel de estudante dogmático. E até lhe ouvia o arfar sibilante do largo peito, incendido de emoções por ela, e seus suspiros detestáveis, que tinham por alvo ela própria, que o odiava tanto. Como suportaria tal situação para poder vingar-se dele? Quisera assassiná-lo já, por evitar o seu odioso contato. E o teria feito, se o pudesse, diante daquele altar que ela desprezava e abdominava com todas as forças de sua alma rebelada, porque era o altar da sua fé, da crença que ele amava. Quisera também fugir dali, gritar, conclamar a ele e ao mundo inteiro em insultos ferinos, que ela, que ali estava, cujas mãos ele acabara de fervorosamente oscular, era uma huguenote e se prezava de o ser, que não era uma Louvigny, mas a própria sobrevivente do massacre de La Chapelle, a qual ele caçara afoitamente para igualmente trucidar. Mais alguns minutos e seus nervos, delicados e exaustos, não mais suportariam tal violenta tensão. De súbito, porém, seus pensamentos buscaram Otília, a amiga morta, em seus braços, e de cuja identidade se apossara para a temerária aventura que iniciava. Insólito arrepio percorrendo-lhe a espinha dorsal, em penosa sensação gelada, fê-la exalar como um suspiro singular seguido de outro e mais outro, profundos atormentados. Luís fitou-a curioso, terno e satisfeito, certo de que seria por ele que a jovem se emocionava tanto. Ela, porém, Ruth Carolina, a falsa Otília, pressentiu ao seu lado a sombra da amiga morta, tal como esta mesma havia prometido para a ocasião oportuna, antes de verificado o seu decesso. Juraria a si própria que não a pressentia tão somente,
mas que em realidade via chorosa e persistente no propósito de vingar-se. E não somente havia, como a si mesma afirmava, que a amiga defunta repetia aos seus ouvidos, murmurante e trágica, tal como no dia em que assentaram as bases nefastas do pacto vingador. Intriga, Ruth, intriga, atraiçoa, mente, fere, porque serás esmagada se não o fizeres. É singularmente bela, é uma mulher bela como és, conseguirá revolver céus e terras. E se decidir aliar a dissimulação e a ousadia à beleza de que é dotada, Luís de Narbonne é presa fácil de conquistar. Faze-te amar por ele, é a única arma que poderás empunhar, e vinga teus mortos queridos, servindo-te do amor que sentir por ti. Não temas que descubram o engodo da personalidade. Defender-te-ei com todos os perigos, até mesmo contra Arthur. Não vaciles, pois prometeste. E assim foi que, quando o vigário oficiante terminou a solenidade e surpreso fitou seu discípulo, o incorruptível capitão, embebido na contemplação de uma formosa Madonna que se mantinha ao seu lado, ela, por sua vez, fitava Luís com os olhos doces e ingênuos, e o sorriso mais casto e infantil que ele jamais pudera supor existir, acompanhando os demais encantos femininos. As mansões religiosas antigas ou igrejas possuíam nas sacristias dependências particulares, capazes de hospedar pessoas ilustres. Eram residências quase sempre com amplas salas para reuniões solenes, assembleias culturais, estudos, onde casos importantes de conveniências religiosas ou políticas, intrigas e até crimes poderiam ser discutidos. Costumavam fazer ali até mesmo as refeições, personagens gradas à igreja, tais fossem as circunstâncias. Luís de Narbonne era dessas personagens cuja posição social se imporia a vultos que transmitissem na política religiosa da ocasião. Se como discípulo se mostrava atento aos deveres que lhe cabiam, como homem, como príncipe militar, seria voluntarioso e altivo, até mesmo à frente de representantes da igreja. Naquela manhã, portanto, convidou ele a suposta Otília de Louvigny a ligeiro repasto à sua mesa, depois da missa e da comunhão, às quais ela se submetera, prestando-se até mesmo ao ato da confissão, no intuito de infundir-lhe confiança. Os seus apaniguados religiosos do momento, o capitão da fé apresentou-a, deferente como a condessa de Louvigny, irmã do valoroso coronel conde do mesmo nome, na ocasião investido de melindrosa missão no estrangeiro. Ruth Carolina recebera aprimorada educação. Soube, portanto, ater-se diante de estranhos a princípios e atitudes, que, se não cativaram as simpatias dos clérigos que a rodeavam, Luís, pelo menos, se impuseram por uma acentuada distinção. À mesa, pois, da refeição que Luís lhe oferecia, enquanto Blandina d'Alembert a esperava ao lado de Rupert, afirmava a jovem ao seu garboso capitão pretender apresentar, ainda na tarde daquele dia, os seus respeitos e homenagens às suas majestades Catarina de Médici e seu filho Carlos IX. Pretendia, afirmava, oferecer seus préstimos à grande soberana ou, quando nada, pôr-se ao seu dispor para a eventualidade de lhe poder ser útil alguma vez. Fitou-a o belo teólogo de senho carregado com ímpetos de desaconselhá-la no intento, sem que a menina pudesse ter notado. É inexperiente da corte, pensou ele ouvindo. Ignora os excessos de que será capaz a rainha da França
nas pessoas das jovens provincianas que se oferecem a seus serviços. Mas estarei vigilante ao seu lado, pronto a orientá-la e defendê-la de quaisquer armadilhas, pois certamente Catarina de Médici tomá-la-á para seus serviços secretos, o que seria lamentável. Não obstante tais pensamentos, calou-se, incapaz de uma intriga e da maledicência, pois sabia ser discreto, mesmo quando visasse a um fim útil. Alguns instantes mais, e respondeu ele à menina atenta. Uma Louvigny condessa deve fazê-lo. Será efetivamente um dever. Ter-me-á à sua disposição para acompanhá-la. Solicitarei agora uma audiência especial para ter a honra de apresentá-la à nossa rainha. Arrebato para mim a honra de ser o seu cavaleiro nos meandros da corte. Ela sorriu, desfolhando sobre a mesa uma rosa das que trazia presa ao vestido, cujas pétalas ele recolheu com galanteria, imprópria de um pretendente à sotaina clerical. Ainda não me revelou seu nome de batismo, condessa, exclamou o Bichofre, evitando declarar que a conhecia por intermédio da indiscrição de um pajem do palácio Raimondo ou ao seu escudeiro. Acentuou-se o estranho sorriso que aflorara aos lábios da singular menina, a qual se limitou a provocá-lo com um olhar brejeiro, que teve o condão de encantá-lo, porventura ainda mais. Deixo a vossa sagacidade ao trabalho de o descobrir, meu senhor. Nesse caso, tampouco revelarei o meu. Se sois um amigo de infância de meu irmão, companheiro de estudos no convento dos Domínicos, conforme assevera minha preceptora, Blandina d'Alembert, que vos conhece, somente poderei ser o grande Luís de Narbonne, o cavaleiro mais leal e mais piedoso da França. Ao se despedirem, confessou-lhe ele que a seus pés depunha todo o poder que dispunha e todo o seu coração para amá-la e servi-la. Como assim? Interrogou com audácia e malícia. Não pretendeis tomar ordens clericais? Trazeis um tão honroso uniforme? Sim, pretendia. E agora, meu senhor? Fitou-a com melancolia e ternura infinita e prosseguiu. Agora, enquanto o mundo for mundo e a essência divina palpitar em minha alma, pertencerei ao seu amor, condessa. Eis um juramento prematuro, meu senhor, sorriu, galgando o degrau da carruagem. Criança mimada, à beira de um abismo secular, incapaz de supor que, apesar de tudo, aquele coração possuía generosidade bastante para saber bem querer-lhe com fervor idêntico ao que sua própria família, por quem chorava, lhe consagrara.